Eu queria compartilhar a palavra de Deus lá em 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 1 até o verso 11. Nós temos vivido dias de muitas controvérsias. Eu creio que nós vivemos a igreja de Corinto. Se nós fôssemos fazer um paralelo na igreja evangélica hoje no Brasil, nós poderíamos dizer que nós somos a igreja de Corinto. A igreja que conhece a graça, que vive o evangelho da graça, mas que vive uma desgraça, né? Totalmente fora da palavra. Eu queria compartilhar esse texto com os irmãos. 1 Coríntios capítulo 6, a partir do verso 1, diz assim: se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Vocês não sabem que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas dessa vida, designem para juízes o que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Digo isso para envergonhá-los. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre irmãos? Mas, em vez disso, o irmão vai ao tribunal contra o irmão, e isso diante de descrentes. O fato de haver litígio entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, isso contra irmãos. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem aventureiros, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiro herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês. Amém? Mas vocês foram lavados, foram justificados, santificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Gente, esse texto é um texto extremamente importante, controverso muitas das vezes, porque nós vemos pessoas tentando deturbar o texto e trazer para o seu próprio prazer, né? Mas é um texto que ele começa, Paulo, justamente advertindo a questão da igreja, né? A questão dos julgamentos. Olha, você não pode ir contra o irmão. Paulo aqui está falando que você não deve buscar justiça lá fora, sendo que você foi justificado dos seus pecados. Às vezes nós julgamos os irmãos, julgamos as pessoas, mas o maior delito, que foi o que nós cometemos, nós recebemos o perdão e a justificação, não é? Por isso Paulo está falando, é inconcebível que vocês vão a um tribunal, sendo que vocês receberam um perdão imerecível. Vocês se tornaram justos, vocês foram santificados, vocês foram lavados no sangue de Jesus. Por isso vocês receberam tudo que há de melhor. Como vocês podem ir à justiça contra os irmãos? E aqui o apóstolo Paulo ele vai falando sobre algumas coisas interessantes, e algo que esse texto me chama a atenção, ele está falando para a igreja. Às vezes, quando nós lemos a Bíblia, nós pensamos na pessoa que está lá fora no mundo, né? Você lê a Bíblia, você fala, nossa, aquele cara que está lá no pecado, ele devia saber isso aqui. Mas Paulo escreve aos Coríntios, é uma carta à igreja, porque dentro da igreja estava havendo divisões, estava havendo contendas, e aqui o apóstolo Paulo começa a exortar a igreja. Então tudo que a Bíblia diz respeito a mim, não é para quem está lá fora. Quem está no mundo, gente. Quem está no mundo está lá fora, está perdido. Mas quem está aqui dentro é esse que tem que se qualificar cada dia mais para o reino. E
A gente ouve muito falar, né? Ah, a igreja é inclusiva. Você ouviu falar essa palavra, né? A nossa igreja aceita, inclusiva. É uma seita, né? Porque, queridos, a igreja, ela inclui as pessoas, mas o céu é exclusivo. Sabia disso? O pecado não entra no céu. Não entra. É por isso que existe a igreja. É para que a pessoa venha do jeito que ela está. Como ela está, ela vem. Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Você vem do jeito que você está. Arrupiado, cheio de problema, carregado de carrapicho do pecado, lutando para ser santo. E você vem para a igreja. Aí chega aqui, você vai ser transformado. É a santificação. É um processo. Você foi lavado, vai ser santificado, é justificado. Que coisa, né? Essa é a igreja. A igreja é o lugar onde todo mundo pode entrar. Nós não excluímos pessoas. Eu costumo pensar que a igreja é o avião. Quando eu fiz uma viagem uma vez, eu fui no Egito. E interessante que da Itália a gente pegou o avião para o Egito. E no avião a gente recebeu um papel. E o comissário, ele falou num tom bem sério. E ele falou: presta atenção. E as letras eram grandes, tinham letras vermelhas. Ele falou: não, presta atenção a preencher. E eu estava vendo alguns itens que eram proibidos de entrar no Egito. E itens que, se você portasse, você poderia ser condenado até a pena de morte. Drogas. Estava lá dizendo claramente: cocaína, cadeia, dependendo da quantidade, morte. Baseado de maconha, nem pensar. E ele descrevendo as drogas. E antes, quando você saía do avião, aí tem aquele corredor para chegar na imigração, tinha um cesto, uma lixeira grande. Ali você era o último momento. Tudo que você tinha de errado você podia jogar ali. Era a hora. Para depois que passasse dali, aí, meu filho, se pegou, o negócio estava sério. E eu estava pensando justamente no céu, né? O céu, ele é exclusivo para quem foi lavado, para quem está em santificação, para quem é justificado. É por isso que quando Paulo diz: olha, ficarão de fora. E ele coloca uma lista aqui de pecados, que às vezes nós prestamos atenção em uns, damos evidências para outros. A gente costuma, né, falar assim: não, isso aqui eu sou forte, agora isso aqui eu sou fraco. E a gente costuma julgar os outros pelo pecado dos outros. E a gente esquece às vezes onde nós temos que tratar o nosso caráter. Porque, como eu falei, nós chegamos na igreja, nós estamos no processo de sermos tratados. Tem gente que entende rápido o processo e começa o processo. Tem gente que demora. Tem gente que leva um tempo. Costumo dizer que o cristianismo tem essas fases, né? Tem pessoas que entendem o processo e já começa a ser tratado pelo Espírito Santo, e a igreja ajuda nesse processo. É por isso que nós estamos aqui. Aqui todos nós estamos nesse processo, e o avião só decola no final da pista. Enquanto nós estamos subindo, correndo, é hora da gente tratar o que precisa ser tratado do nosso caráter. E Paulo aqui, ele está incitando os coríntios a levar o pecado a sério. E queridos, a igreja hoje, ela está tratando o pecado como um problema. Ó, você tem um problema. Você fala mentira. Isso é um problema. Mas não é, gente. O pai da mentira é o diabo. Você tem um problema com a homossexualidade. Não é um problema, é um pecado. O irmão tem um problema com o adultério. Ele não pode que ele adultera. Não é um problema, é um pecado. E aqui, Paulo, ele está justamente falando que agora, ou seja, você é um crente convertido, você é consagrado ao Senhor Jesus Cristo, e você não pode persistir nesses pecados. Tanto é que ele diz no versículo 11: assim foram alguns de vocês. Ou seja, passado. Como eu falei, a igreja,
nós temos que falar a verdade. Gente, pregar autoajuda é muito bom. As pessoas gostam, né? Segunda-feira, mas querido, nós estamos aqui interessados em te levar para o céu. Quando eu chegar no céu, eu quero te encontrar lá. Amém? Quero chegar e você está lá, pastor, você demorou, hein? Amém, né, irmão? A obra é grande, a gente está trabalhando, né? Se o irmão quiser ir primeiro, vai, né? Fazer o quê, né? Mas esse é o nosso papel como igreja, que você entre no céu. Ou seja, a igreja está aqui para isso. Nós não podemos florear. Gente, o apóstolo Paulo, os sermões do apóstolo Paulo eram sermões que a pessoa até dormia, que ele batia no pecado. E algumas igrejas ele mandava carta, porque ele nem conseguia voltar. Você é muito duro, Paulo. Nós queremos ouvir Apolo, que Apolo passa a mão na cabeça, Apolo fala da autoajuda. Nós queremos um evangelho mais light. Mas isso pega muito pesado. Mas, queridos, uma igreja que ama, uma igreja de verdade, é uma igreja que te confronta com o pecado. Porque, como eu falei, se nós não confrontarmos o pecado, nós não somos uma igreja. Nós temos que pregar o evangelho da graça, que o preço já foi pago, mas nós temos que mostrar que o processo de santificação é um processo que continua. E assim que a gente recebeu Jesus, nós entramos nesse processo de santificação. E Ele espera que nós abandonemos os velhos hábitos e nos tornemos realmente aquilo que Ele quer de nós. É interessante que no versículo 8, ele fala, né? Mas vocês mesmos estão errados. Aí no versículo 9 ele fala: vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Queridos, Paulo ele está dizendo o seguinte: olha, é tão triste ver vocês indo na justiça contra um irmão, porque vocês foram justificados. Então vocês não têm o direito de agora pedir justiça lá fora. Vocês foram justificados. E muitos dos irmãos iam contra os próprios irmãos da igreja, pedindo ímpio para julgar uma causa de irmãos. Ele fala: olha, entre vocês, até o que não sabe tanto pode julgar essa causa. Até o mais simples pode julgar isso, porque nós estamos cheios do Espírito Santo do nosso Deus. Tratar o outro injustamente faz com que alguém se pergunte se ele já foi justificado. E, gente, quando eu olho para o irmão que pecou e eu quero ser o Senhor, né? Não, fulano, ó, olha a vida dele. O que eu estou olhando? Eu não estou olhando que eu fui justificado. Quando o irmão peca, eu tenho que olhar com um olhar de justiça, mas a justiça de Deus, não a minha justiça. A igreja, é por isso que a igreja tem um papel muito importante para ajudar a tratar as pessoas. E Paulo diz que os injustos, os não regenerados, eles não podem herdar o reino de Deus. Ou seja, se você está comprometido com essa lista de pecado, é interessante que há uma lista de pecado aqui, em 1 Coríntios, no capítulo 6. Gálatas, Paulo também fala, acrescenta algumas coisas. E nós vemos pecados onde as pessoas elas mantêm a carne em evidência, as obras da carne em evidência. E ele diz algo interessante: não se deixe enganar. Os coríntios, aqui o texto sugere para nós que eles estavam sendo enganados. E como eu falei, gente, hoje nós vivemos, e às vezes nós como cristãos nós temos que combater isso. Você vê na internet hoje, a internet se tornou um campo sem lei, né? Hoje o evangelho distorcido e massacrado está sendo colocado na internet. E quando um pastor erra, eles fazem questão de evidenciar o erro e de colocar o erro lá em cima. Por quê? Porque a ideia é justamente essa: desmoralizar a igreja, desmoralizar aquilo que é certo. E nós vemos hoje tanta palavra, tanto erro sendo jogado, e confunde a cabeça das pessoas, né? Várias formas de pecado. E às vezes nós vemos pastores que já estão no terceiro. Esses dias eu tive com um pastor e ele comentando que
Rapaz, meu primeiro casamento não deu certo. Aí, graças a Deus, me separei. Aí eu, graças a Deus. Aí casei de novo, mas também não deu certo. Então agora estou com a terceira e agora vai. Aí eu, rapaz. E é pastor. Como pode ser uma referência? Distorce totalmente o evangelho, a palavra de Deus. A implicação é que o cristianismo não só oferece, né, um estilo sexual completamente novo e um estilo de relações com as nossas posses materiais também, mas traz uma transformação completa do indivíduo. O contexto, quando Paulo escreve, a imoralidade sexual era grande, gente. Homossexualidade era algo extremamente normal. Homossexualidade, adultério, roubo. Isso era algo que estava permeando a igreja em Coríntios e estava influenciando a igreja. A igreja estava sendo influenciada. Tanto é que Paulo, ele chega e fala: olha, vocês não sabem que os que praticam essas coisas não vão herdar o reino dos céus? E é interessante, esses dias eu estava pensando sobre isso, né? Sobre igual a questão da idolatria, né? E às vezes a gente fala: pastor, eu não sou idólatra. Mas, gente, quantas pessoas não vieram no culto hoje porque teve futebol, final de campeonato? Isso é ou não é idolatria? É idolatria. A gente só mudou a figura. Não, pastor, eu estava cansado para assistir um jogo. E às vezes não é só isso. Antigamente eu ficava pensando: por que a Rede Globo transmite o jogo no horário do culto, hein? Falei assim: rapaz, tem um negócio, isso é para justamente aonde você vê aonde está o coração da pessoa. E às vezes nós não prestamos atenção em coisas que a gente julga. Não, pastor, isso não é um ídolo. Meu irmão, tudo que ocupa o lugar de Deus é idolatria. A esposa pode ser um ídolo, o marido pode ser um ídolo, o filho pode ser um ídolo. Tudo que ocupa o lugar de Deus se torna ídolo. Aquilo que ocupa o seu coração é um ídolo. Prazer. Tudo o que ocupa o lugar. E aqui o apóstolo Paulo está falando bem claramente, falando: olha, vocês eram assim, agora vocês não são mais. O apóstolo Paulo fala muito com relação ao dinheiro. Ele fala: olha, não deixe. Aí tem gente que fala: pastor, Deus odeia o rico. Não, é Deus que torna o homem rico. Essa semana eu li o livro poético, né, de Jó. Se você puder ler Jó durante o dia, lê ele todo. Não lê pedaço não, porque Jó, ele fala muito ao nosso coração. E é interessante que Jó, a Bíblia começa narrando como o homem mais rico da terra. E quando Satanás vai diante de Deus, aí Deus fala assim: Satanás, você observou meu servo Jó? Íntegro, é aquilo que ele é diante de todos, reto, extremamente correto diante de Deus, e que se afasta do mal, temor do Senhor. O dinheiro não dominava o coração de Jó. Tanto é que quando o diabo fala: lógico, o Senhor faz ele prosperar, ele bota a mão, o negócio prospera. Aí Deus fala o seguinte: toca em todos os bens, menos na saúde. O que o diabo faz? Tudo. A Bíblia diz que o diabo tocou em tudo. Gente, o diabo é um cachorro na mão de Deus. Deus manda, ele faz. E às vezes as coisas acontecem na nossa vida é para a glória de Deus. Às vezes você está passando um aperto financeiro, Deus está querendo ser glorificado. Porque o diabo, ele fica rodando por aí, né? E tem um monte de demônio andando junto com ele. Aí ele passa perto da sua casa, aí chega lá diante de Deus. Aí Deus fala: olha, você está vendo lá meu servo fulano? Olha só, íntegro, reto. Aí o diabo: deixa eu tocar na vida financeira dele. Se tocar na sua vida financeira, revelar um caráter negativo, é sinal de que o dinheiro é o seu Deus. É interessante que Jesus, ele não chama César de Senhor, ele não chama o diabo de Senhor, mas ele fala que o dinheiro é Senhor, que você não pode servir a dois senhores, ou ao dinheiro ou a Deus.
O dinheiro, ele tem esse poder na vida das pessoas. Jó era o homem mais rico da terra, mas o dinheiro não dominava o coração dele, nem a própria saúde. Tudo ele entendia que era glória de Deus. E às vezes, gente, qualquer coisinha a gente chateia com Deus, né? Poxa, Deus se esqueceu de mim. Olha lá, Deus abençoa fulano. Olha só, Deus abençoa a vida financeira. Gente, às vezes Deus está nos testando. É interessante, eu estou dando para você essa palha de Jó, para você ler Jó essa semana, para você ficar aguçado. Mas no final, no capítulo 42, é assim, eu li 2 vezes, porque eu fiquei encantado com o relacionamento de Jó com Deus. Quando Jó começa a se revelar, Deus começa a se revelar para Jó. Aí no capítulo 42, Jó começa a entender a grandiosidade de Deus. Se sem conhecer Deus, Jó já pensava assim, depois que ele conheceu Deus profundamente, mudou todo o contexto da vida de Jó. Aí a Bíblia diz que Deus restaura e Deus duplica na vida dele. Deus vai duplicando. Dinheiro. Gente, parente dá dinheiro. Alguém aqui já ganhou dinheiro de parente? Um parente chegou para você e te deu muito dinheiro, um carro zero. Alguém já recebeu isso? Não vou nem levantar a mão que eu não recebi, não. A Bíblia diz que os parentes de Jó o tornaram muitíssimo rico. Parente dá dinheiro só se Deus mover o coração mesmo, né? E Deus dá mais 10 filhos. É interessante, pastor, ele tinha 10 e voltou a ter 10. Não, meu irmão, ele está agora com 20. Porque os outros 10, ele sabia onde estava. Porque aquilo que Deus nos dá está guardado. Você perdeu um filho, você perdeu algo precioso, está guardado no Senhor. Está lá, tranquilo. E sim aconteceu com Jó. Queridos, a igreja de Corinto, ela estava no meio de uma geração totalmente depravada. E ela crescia no meio dessa geração. Mas o evangelho é o poder de Deus para transformar a vida das pessoas. Nós estamos nesse rio, não para que o rio entre dentro do barco, mas para que nós possamos trazer pessoas de dentro do rio para o nosso barco. A igreja é esse barco, é o barco da salvação. As pessoas estão no pecado, elas têm que ver na igreja algo diferente. A igreja, ela tem que mostrar, apontar para a cruz, apontar para Jesus. O pecado, ele vai ser uma coisa do passado. Aquele comportamento pecaminoso, ele já não vai mais existir na vida da pessoa. É para isso que nós estamos aqui, para que a pessoa chegue e o evangelho toque na vida dessa pessoa, o discipulado toque na vida dessa pessoa e ela entenda que ela está em transformação. Por isso nós não podemos nos compactuar, nós não podemos aceitar o que é errado. Se o mundo lá fora está dizendo que isso é certo, nós temos que pregar a verdade, isso é errado. Amém? Na rede social, pastor, não vou comentar. Meu irmão, você é sal para salgar, você é luz para botar a luz. Essa geração está ficando doente, porque ela se desviou dos caminhos do Senhor. Está ficando doente. Hoje nós estamos vivendo um problema sério. Uma pessoa comentou que nesse carnaval vai ser o carnaval que menos engravidou pessoas, porque os homens estavam se agarrando. Acabou as mulheres lá tomando Red Bull e os caras se agarrando. Uma geração que está totalmente desviado do caminho do Senhor. E como igreja nós temos que apontar a direção. É errado, é pecado. Não vai herdar o reino dos céus. Mas pastor, o evangelho tem que ser contextualizado. Meu irmão, a Bíblia é a Bíblia. A Bíblia não tem que ser reescrita. Ela não precisa ser reinterpretada. A Bíblia tem que ser colocada em prática. A verdade tem que ser pregada, doa quem doer. Se vamos para a prisão para pregar na prisão, nós vamos para a prisão para pregar na prisão. Mas nós não podemos nos calar. Porque hoje o endemoniado entrou no Supremo Tribunal para proibir você de pregar. Entrou no Congresso para te calar. Entrou nas instituições do governo para nos calar. Entrou nas escolas. Hoje nas escolas,
públicas, não tem o dia do pai, o dia da mãe, porque o endemoniado disse o seguinte: uma criança, ela não tem um pai, não tem uma mãe. Lógico que tem, querido, você não é filho de chocadeira não. É um homem e uma mulher, e Jesus falou sobre isso lá em Mateus. Deixa eu ver onde aqui que eu marquei. Jesus disse que o homem, vamos lá para Mateus, porque tem gente que fala: pastor, mas Jesus, ele amou, sim, ele amou, mas ele falou com relação ao pecado também. Em Mateus 19, versículo 4, vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? Deus não erra, gente. Deus não fez o meio termo, ou é homem ou é mulher. Agora, nós vivemos numa sociedade que os padrões estão sendo deturpados, onde dentro das casas a esposa está perdendo o posto de mulher, o marido está perdendo o posto de homem. O homem tem que ser homem, gente. O homem tem que assumir a posição, né? Homem tem que ser homem, tem que falar grosso. Amém, irmãos? Vamos lá, fala grosso. O homem tem que falar grosso dentro de casa. Não é ser violento, mas o homem tem que ser. A mulher espera que o homem seja homem. Agora, uma família onde o marido não assume o papel, os filhos ficam perdidos. Hoje nós vivemos uma disfunção social. Aí o que está acontecendo hoje? O reflexo todo está vindo na nossa sociedade. Uma sociedade totalmente fora. E a igreja tem um papel de trazer tudo isso para a normalidade. A igreja tem que pregar o verdadeiro evangelho. Como eu falei, nós não estamos aqui para negociar. Pastor, não concordo com você, meu irmão. Eu estou falando o que a Bíblia diz. Não estou falando o que eu penso. Porque o que eu gostaria talvez fosse diferente. Não sei. Mas o que a palavra diz eu tenho que pregar. Porque um dia eu vou prestar contas diante do Senhor daquilo que eu preguei ou não preguei. Porque, queridos, tem um homem, pode mudar a si mesmo. Esses dias eu estava ouvindo, tem muito podcast bom, e esse rapaz hoje ele é um pastor, e ele diz o seguinte: olha, eu fui criado numa família disfuncional, e eu acabei me tornando um homossexual. Aos 14 anos de idade eu comecei a me prostituir, botei silicone na frente, tudo quanto é lugar, virei uma mulher, e a foto do cara, o cara era uma mulher perfeita. E um dia eu estava passando na rua e uma mulher falou o seguinte: meu filho, Deus te criou como homem, você tem que voltar. Diz ele que ele ficou bravo e quase bateu na mulher, e falou assim: eu sou uma mulher. Ele falou assim: não, você é um homem que Deus criou como homem, e ele quer você de volta. Diz ele que aquela palavra ficou no coração dele, e ele começou a olhar no espelho e começou a sentir nojo do que ele via. Até que ele foi para a igreja, se converteu, o evangelho começou a transformar a vida dele, ele retirou tudo aquilo que ele estava, e ele falou: olha, eu luto contra a carne, mas a minha carne tem que ser mortificada todo dia. Queridos, aquele que adulterava não vai adulterar mais, a carne tem que morrer. Aquele que mentia não pode mentir mais, a carne tem que morrer. O evangelho é morte, é cruz. Ou você morre com Jesus, ou você não nasce para uma nova vida. É por isso que dentro da igreja, quando nós batizamos, nós estamos dizendo: olha, você está morrendo para o mundo, para as suas paixões, para os seus desejos, você está nascendo para uma nova vida. É uma vida, é um novo nascimento, é um novo homem, é o Espírito de Deus transformando a sua vida. Isso é o evangelho. Se não houver transformação, não é evangelho. Se não houver mudança, não é evangelho. Queridos, o evangelho é mudança. É mudança, e o mundo precisa ver isso na igreja. É por isso que mensagem de autoajuda não ajuda. Ela é muito pelo contrário, está levando muita gente para o inferno. Hoje nós temos a maior geração de desigrejados. Hoje milhões de pessoas se identificam como evangélicos, mas não pisam mais na igreja, porque foi prometido um evangelho que não é verdadeiro. Você vai vencer, aí Deus manda a prova, aí o cara não vence, aí abandona. O pastor mentiu para mim,
Hoje o que mais faz sucesso é pastor que fica entregando CPF. Gente, isso não é evangelho, isso é demônio. O que interessa para Deus? Eu estou ouvindo um pregador falando, porque Deus manda te dizer. Eu falei assim, rapaz, Deus está falando com o cara para ele dizer, o cara tá bom mesmo, hein? Que Deus manda te dizer isso aqui, ó. Palavra. O evangelho. É isso que ele manda pregar. É isso que ele manda dizer. Está escrito. Agora as pessoas não leem. Aí o que acontece? Presa fácil. Queridos, o evangelho, Paulo, quando ele fala aqui, olha, a igreja, ela, 1 Coríntios 6, né? A igreja, ela não está trazendo novas regras. Ela está simplesmente trazendo aquilo que a palavra de Deus diz, porque quem vai nos transformar é o Espírito Santo de Deus. Versículo 11 ele fala, vocês foram lavados, vocês foram santificados e vocês foram justificados em nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Há uma transformação, ou seja, nós somos transformados. O apóstolo Paulo, ele fala justamente que esse estilo de vida pecaminoso e impenitente, né, não caracteriza um cidadão do reino de Deus. Olha, é interessante que quando ele fala, né, ou você não sabe, né, fiquei pensando nisso, né, ou seja, muitos não sabem porque não lê. Mas ele fala, os injustos não herdarão o reino dos céus. E é muito sério, querido, porque nós estamos falando de eternidade. Nós não estamos falando aqui onde você vai passar as próximas férias. Não estou falando aqui do próximo ano seu de vida. Estou falando da sua vida eterna. Aonde você vai passar a eternidade. Ele fala de uma forma muito clara. Os injustos não herdarão o reino de Deus. Olha, a tendência, né, de divorciar a religião da moralidade sempre se manifestou em várias épocas da humanidade, né? E quando fala em herança, fala justamente... Herança é quando nós recebemos de alguém muito próximo, né? Herança é coisa de filho. E os filhos de Deus são aqueles que praticam aquilo que Deus quer que eles praticam, né? Então, quando o povo de Deus ele vai entrar na terra prometida, é interessante que o povo... Deus fala, olha, tira tudo que era do Egito. Tudo os costumes, né? E quando eu peguei aquele papel dentro do avião, eu fiquei olhando, eu falei assim, cara, o céu é desse jeito. O céu é desse jeito. Para entrar, a gente tem que se livrar de várias coisas. Tem que se livrar. Por isso que a porta é estreita, gente. A porta não foi ampliada. Foi não. Pelo menos na minha Bíblia ela continua. Alguns estão tentando, né, distorcer a porta, fazer um puxadinho. Mas o melhor caminho não é o atalho. Para o céu não existe atalho. Não presuma, né, sobre a doutrina da graça de Deus. Não pisque os olhos para o pecado. As pessoas, elas podem ser enganadas sobre o seu status como membro da igreja, mas o próprio apóstolo Paulo disse, não se deixe enganar. E ninguém se engane, né? No capítulo 3, versículo 18, ele diz, ó, ninguém se engane a si mesmo. Porque muitas das vezes a pessoa, ela tenta se enganar. Ela procura um evangelho que agrada ao seu ouvido. E, gente, hoje tem evangelho para todos os ouvidos. Você hoje tem um monte de igreja que prega um monte de coisa diferente. E olha, o evangelho da graça é o evangelho mais difícil que tem que ser pregado. Porque a graça implica em você entrar por Jesus que fez tudo e você mostrar frutos de transformação. É por isso que aquele que roubava não rouba mais. Aquele que mentia. É interessante que eu separei aqui essa lista de pecados. Quando ele fala, né? Ele começa falando sobre... São 10 práticas pecaminosas que Paulo traz aqui em Coríntios. Em Gálatas ele coloca um pouco mais. Mas
Aí ele vai falando, primeiro os fornicadores, né? É interessante que o fornicador é aquele pecado que é feito fora do casamento. Ou seja, relação sexual fora do casamento. Queridos, sexo seguro não é o sexo com preservativo para não pegar AIDS. Sexo seguro é o casamento, homem ou uma mulher. Esse é o sexo seguro. Qualquer coisa fora disso entra dentro da imoralidade sexual. E aquele que pratica a imoralidade sexual não entra no reino dos céus. Ah, pastor, meu irmão, conversa com Deus, não é comigo. Idolatria, ou seja, é um dos pecados mais básicos, né? Lá em Êxodo, quando ele coloca, né, no capítulo 20, versículo 3, 6, sobre os idólatras, e às vezes nós colocamos idolatria como somente ídolos, mas você vai ver em vários momentos o apóstolo Paulo falando sobre a idolatria, tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus, tudo, como eu falei aqui do futebol, mas tem outras coisas, às vezes é até o celular, né? O trabalho, tanta coisa, tudo aquilo que ocupar o lugar de Deus é idolatria. Deus, ele é exclusivista. É por isso que o diabo ele não se preocupa se você der a ele 0,001%. Porque ele sabe que Deus ou é 100% ou não é nada. Não tem aquele negócio com Deus, não, eu estou quase lá, pastor, estou com o pé lá dentro. Tá não, meu irmão. Ou você vem todo ou não vem. Ou você é 100% com Jesus, ou nada feito. Então, a idolatria é algo muito sério, queridos, porque é um dos maiores pecados que talvez a gente cometa nesse século. Às vezes é a idolatria do próprio corpo. Nós queremos, é a geração, né? A gente quer compartilhar. E o filtro, uma mentira, né? Filtro você perde 10 quilos, você perde a barriga, você dá um review no rosto, você fica, nossa mãe. Aí você fala, mas é você. Idolatria. A gente quer adorar a nossa imagem, ocupar o espaço de Deus. Quando ele fala do adultério, o adultério é a infidelidade dentro do casamento. E Deus julgará os fornicadores e os adúlteros. Queridos, é para isso que Deus fez o casamento. Não casou ainda? Casa, meu irmão. É bom, né? Não está bom dentro do casamento? Conversa com a sua esposa, conversa com o seu marido. Chama um casal mais experiente, né? Está com um problema, pastor Rogério Potira tem anos e anos de casado, chama os dois para conversar, chama o pastor Eldo, né? Pede ajuda, faz os cursos da igreja, vai ter encontro de casais, faz o curso. Mas o casamento é onde Deus fez o sexo seguro. Pastor, está difícil achar um marido. Meu irmão, ora que Deus vai trazer o marido para você. Vai trazer, né? Estava vendo aqui vários rapazes solteiros e várias jovens solteiras, né? Vamos começar a promover esses casamentos aqui na igreja. Né, Rafael? Vamos começar a fazer os sorteios. Vamos casar esse povo, né? Casamento é coisa boa. O pastor Jonathan mudou. Como é que ele tem mais de um ano já de felicidade, esse rapaz, gente? Né? Samuel é outro estilo agora, Samuel. Então não deixa ninguém solteiro, não. Por quê? Mas Deus já fez o casamento para isso. Aí quando ele fala sobre a questão da homossexualidade, hoje é um dos maiores tabus dentro da igreja pregar contra a homossexualidade. O pastor pode ser processado. Nosso culto é transmitido pela internet. Não tem problema com isso. Pastor, você pode ser processado. Daí, meu irmão, eu tenho que pregar o evangelho. Que doa a quem doer. Mas eu tenho que pregar o evangelho. A palavra diz, se a palavra diz, eu tenho que falar. Se a palavra fala, eu tenho que falar. Então, queridos, quando Deus fala sobre isso, essa questão da troca de papel, Deus não erra. Deus fez a mulher perfeita, fez o homem perfeito. É perfeito o que Deus fez. Deus não erra. Você não é um erro. Talvez o seu desejo, como uma pessoa que tem desejo de roubar, de mentir, é um desejo. Isso pode ser tratado pelo Espírito Santo de Deus.
Isso é pecado. Não é pastor, fulano tem um problema. Não é um problema, é um pecado. E tem que ser tratado como pecado. E Deus pode restaurar a vida da pessoa, porque isso é o evangelho. E ele fala nem ladrões, aqueles que roubam furtivamente, tem aqueles que roubam à força. Quando você se apodera, você vai na padaria, você pegou o troco a mais e você não falou, você roubou. Vai para o inferno? Vai. Igual o homossexual. Mas é do mesmo nível. A gente não pode passar pano não, meu irmão. A palavra é séria. É por isso que o nosso sim é sim, o nosso não é não. Vai declarar o imposto de renda? Declara o imposto de renda. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Acabou. Mas o governo é injusto, meu irmão. Deus é nosso, nós somos justificados. Quando Paulo fala assim, nós recebemos toda a justiça. Então nenhuma injustiça do mundo pode nos contaminar. Porque nós já fomos justificados. Nós nadamos na justiça. É por isso que nossas coisas têm que ser muito certas. Tudo. A Bíblia diz a ninguém devais nada a não ser o amor. Cobiçosos, aquela pessoa que é gananciosa, sempre quer mais. É interessante que Jó não era cobiçoso, ganancioso. Deus dava ele livremente, porque o coração dele não estava nas riquezas. Meu irmão, você é mordomo. Quando nós falamos em dízimo e oferta na igreja, nós estamos falando em mordomia. O mordomo é quem toma conta. Você toma conta de 200, Deus é dono de tudo. O dia que você morre, na hora que a pessoa vai no cartório e faz a certidão de óbito, tudo que você tinha, transfere de mão. O homem mais rico do mundo se torna o mais pobre. Caixão não tem gaveta. Nada se leva. Nada se leva. Acabou, vira herança. Aí você bate no peito, eu tenho um carro, tem nada. Você administra. E se você souber administrar, Deus vai te colocar sobre coisas maiores. Usa o que você tem no reino. Usa. Você vai ver como Deus vai te abençoar. Seja generoso. Você está dentro de um ambiente com ar-condicionado. Teve uma pessoa que pagou a manutenção de todo o ar-condicionado da igreja. A igreja não precisou tirar do bolso. O irmão se incomodou, que tinha 2, 3 máquinas que não estavam bem. Chamou o técnico, deu uma geral em tudo. Cadê a conta? Já paguei, pastor. É assim que funciona. Seja generoso. Você está administrando. Deus vai te colocar sobre coisas maiores. Se o seu coração não estiver no dinheiro, Deus vai te colocar sobre coisas maiores. Aí ele fala, nem bêbados. Interessante que, se você observar a palavra, tanto no grego, quanto o contexto do vício, a droga, qualquer tipo de droga, dependência. Tem gente que é dependente de remédio, tem pessoas que têm uma caixa de remédio, conhece todas as farmácias, tem remédio para tudo, é vício, né? Não vou na igreja hoje não, porque estou com dor de cabeça. Meu irmão, Jesus cura, né? Quantas vezes eu queria estar doente quando era criança, para não ir na igreja. A mamãe, Deus cura, vamos para a igreja. Ele cura, vamos para a igreja. Mas não é verdade. Às vezes nós não damos a Deus a chance de nos curar. Aí nos tornamos dependentes do remédio. É igual a droga, gente. Está triste ver tantos ex-embaixadores hoje que viraram traficante. Nós temos que fazer alguma coisa com relação a isso. Nós temos que combater esse pecado. Esses dias eu estava falando com um jovem que entrou no tráfico. Eu falei, rapaz, eu não conheço um traficante que prosperou. Mora tudo nos becos, nas periferias, vive dando suborno para policial, termina preso ou morto. Ele é mesmo, pastor. Pois é. Em vez de você pegar esse dinheiro e comer uma pizza, tomar um bom sorvete, se divertir, é um prazer tão rápido que não vale a pena.
e não herdarão o reino dos céus. Nem injuriadores, aquele que fala duramente com reprovação. Injúria é escarnecer, ser áspero com as pessoas, caluniar. Meu irmão, nós temos que tomar cuidado como nós agimos com o nosso próximo. Se você não tem algo positivo, não fala nada, né? Se alguém, eu tenho uma coisa para te contar, faça, meu irmão, bom, para aí. Não vamos ser injuriadores. Vigaristas, né? São os ladrões que roubam diretamente, extorquem, estelionato, várias outras coisas, né? O que Paulo diz, ele fala o seguinte: essas pessoas não herdarão o reino dos céus. Mas, fechando nele, diz: vocês foram lavados da imundícia de seus antigos estilos de vida. Vocês foram santificados, separados por Deus para uma vida santa e piedosa, que contrasta fortemente com a sua antiga maldade. Agora você está justificado. Coisa fantástica, né? Olha, havia muita sujeira, muita contaminação na igreja de Coríntios. E quando Paulo fala tudo isso, ele diz: assim foram alguns de vocês. Assim foram alguns de nós. Mas nós somos lavados pelo sangue de Jesus, porque eu quero entrar nos céus. Amém? Você quer entrar nos céus? Amém? Você quer estar lá com Jesus? Então, meu irmão, viva de um modo que honre o nome de Jesus. Viva de um modo de que quando você passar na alfândega do céu, nada seja encontrado, mas tudo tenha sido justificado. Aí você possa entrar nos céus. Gente, o céu é autoexplicativo. No céu todas as dúvidas vão embora. Eu fico imaginando o céu. Antes eu pensava o seguinte: eu tenho tanta dúvida, tanta pergunta, eu quero ver tanta coisa. Mas o Espírito Santo de Deus falou comigo o seguinte: olha, o céu é autoexplicativo. Quando você pisar no céu, todas as dúvidas vão embora. Você não vai nem pensar em dúvida. Você só vai pensar em glorificar o nome do Senhor. Vai valer a pena. Vale a pena mortificar a sua carne. Você tem razão, você é justo. Você tem razão. Você foi coberto com tanta justiça, que qualquer injustiça que for feita contra você, você já perdoou, né? Não, eu tenho uma causa contra fulano, meu irmão. Você já foi justificado. Paulo fala: receba o prejuízo. Ou chama o pessoal da igreja, vamos discutir o assunto. Porque quando a gente faz isso, a gente libera o nosso coração. Na igreja ninguém é melhor do que ninguém. Nós estamos no caminho da santificação. Não existe o crente melhor do que o outro. Todos estamos no mesmo nível. Precisamos da graça salvadora de Cristo. Não é o crente mais velho que é melhor, não é o mais novo. Todos nós precisamos da graça de Cristo. Cobrir o nosso irmão com a justiça. Vamos orar. Coloca a sua vida diante de Deus. Eu espero que esse texto, quando ele diz, né, assim foram alguns de vós. Espero que você se enquadre nesse quando Paulo fala: assim você era. Agora você não é mais essa pessoa. Você é nova criatura. Coisa linda, né? As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. O pecado não domina mais a nossa vida. O pecado nos dá nojo. Porque agora nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Se você tem dificuldade de abandonar o pecado, peça ajuda ao Espírito Santo de Deus. Peça ajuda ao irmão na igreja. É por isso que nós trabalhamos no discipulado. Discipulado é tempo de abrir o coração. É quando você fala. Você não está no discipulado para aprender, não. É um erro achar que discipulado é para te ensinar, não. Discipulado é para você abrir o coração e você falar no grupo: olha, eu tenho essa dificuldade.
Eu não consigo ficar com a boca fechada, eu tenho que mentir. Aí os irmãos vão ouvir você e vão orar com você. Olha, eu não posso ver uma mulher passando que eu fico olhando. É para abrir o coração. E a outra pessoa vai orar com você. E ela vai segurar isso, por quê? Porque nós não somos aqueles que fazemos a justiça, porque nós fomos justificados. É por isso que nós não contamos para os outros o que acontece no discipulado. O irmão abre o coração e você, porque você está ali como um confidente. É você e o Espírito Santo ajudando a pessoa a vencer o pecado, né? É por isso que eu falo, não me conta nada do que vocês estão ouvindo no discipulado. Eu quero saber do pecado dos outros. Quem tem que saber é o Espírito Santo. É Ele que faz esse papel, não sou eu. Cada um cuida do seu pecado, para você ser transformado. Esse é o Evangelho. Vamos ficar de pé para nós orarmos. Espírito Santo de Deus, eu quero te agradecer pela palavra, que ela é viva, ela é verdadeira, ela é atual, ela é para hoje, ela produz em nós a transformação que nós precisamos hoje. Eu te agradeço, Pai, porque essa palavra tem sido preservada até hoje. E, ó Pai, que nesse púlpito nunca se pregue algo diferente do verdadeiro Evangelho. Que sempre venhamos falar aquilo que o Senhor mandou falar. Ó Pai, mesmo que doa, mas esse é o Evangelho da transformação. Nós queremos ser a igreja que agrada ao Senhor. A igreja que vai mesmo contra a sociedade, mas a igreja que vai levar pessoas para o céu. Por isso, Pai, nos ajude a sermos a igreja do Senhor, a pregarmos o verdadeiro Evangelho, a vivermos esse Evangelho, onde um vem apoiar o outro, onde o meu irmão saiba que ele possa contar comigo, onde eu seja o ouvido, onde eu seja aquele que vai ajudar o irmão a abrir o coração e a chegar num processo de santificação. Por isso, Pai, usa-nos, transforma-nos, para que a sociedade, ó Pai, onde nós vivemos, venha ouvir o verdadeiro Evangelho. Ó Pai, é uma sociedade que está totalmente corrompida e perdida. Por isso, Pai, traga um avivamento nos púlpitos das igrejas, que o céu venha se alinhar com os púlpitos, ó Pai, e que a mensagem do arrependimento venha a ser pregada. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.